Você quer aprender como lidar com a ansiedade de querer livrar dos fardos, dos sofrimentos? Então a minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, pois das várias dicas, experiências, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então, primeiro quero desejar boas-vindas a todos vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite a todos e boa noite a todas. E muito obrigado por vocês estarem aqui, me acompanhando aqui nessa live ou me acompanhando no vídeo gravado. Muito obrigado a vocês. Então o tema que vamos refletir hoje é ansiedade em livrar dos fardos e dos sofrimentos? Como lidar? Então primeiro, o que é um fardo? Eu busquei no dicionário para ter a definição mais correta, né? Então, segundo o dicionário, o fardo é uma carga que causa um sofrimento e está difícil de suportar. O fardo é alguma situação que promove um peso emocional muito grande sobre alguém. Então, quando nós achamos injusto e excessivo o peso do sofrimento, pode fazer com que nós nos sintamos como vítimas, ou pode ser que nós nos sintamos como heróis. Como assim? Como vítima ou como heróis? De repente, dependendo do perfil de cada um de nós, podemos nos sentir como vítimas ou como heróis diante do peso que nós estamos carregando. Quando nós nos sentimos como vítimas, ficamos pensando quão pesado está sendo esse fardo. E também, nós nos colocando como vítimas, nós não tomamos nenhuma ação para resolver. Então, sempre que nós nos colocamos como vítimas, ficamos esperando que alguém resolva o nosso problema. E é comum também começarmos a colocar a culpa nas outras pessoas. E ficamos na ansiedade de querer que alguém tire logo aquele fardo das nossas costas. A outra situação pode ser quando nós nos colocamos como heróis, achando que nós temos um fardo muito grande para carregar e talvez nós nos colocamos em uma posição de comodismo, uma posição de conforto e também faz com que nós não tomamos uma ação. Então nessas situações, por exemplo, quando nós nos colocamos como heróis, às vezes fazemos a lista das coisas que nós temos para fazer. E geralmente a nossa lista costuma ser maior do que a lista da outra pessoa. Nós ficamos comparando. Na verdade, nós ficamos comparando laranja com bananas. Mas não tem nada a ver a nossa comparação ou a comparação da nossa lista de coisas para fazer ou do peso que nós estamos carregando com o peso que a outra pessoa está carregando. É a mesma coisa que comparar laranjas com bananas. Porque cada um de nós temos as nossas responsabilidades proporcional às nossas capacidades. E nessas situações em que começamos a listar as coisas que temos para fazer, para comparar com a lista das outras pessoas, isso também gera ansiedade. Por quê? Porque enquanto nós estamos listando as coisas que temos para fazer, listando os nossos pesos, os nossos fardos, nós ficamos repassando mentalmente aquilo que nós precisamos fazer. E fica parecendo que o volume de coisas é maior ainda, porque ficamos repassando várias vezes na nossa cabeça a mesma coisa. E às vezes até ficamos cansados de tanto ficar repassando aquele peso na nossa cabeça. Então nessas duas situações, tanto como vítimas ou como heróis, nós estamos nos iludindo, achando que o nosso peso é maior que o peso dos outros. Só que cada um de nós possui obrigações e responsabilidades diferentes uns dos outros. E nesse conjunto de tarefas diferentes, cada um de nós tem a oportunidade de contribuir para fazer a vida melhor para a outra pessoa. E
quando nós estamos ajudando outra pessoa, na realidade nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Um exemplo, vamos supor que tem uma outra pessoa sofrendo. E geralmente quando tem uma outra pessoa sofrendo, as pessoas que estão em volta dela também sofrem. Porém, quando nós ajudamos a aliviar o sofrimento dessa pessoa, as pessoas que estão em volta, que estão em torno, também sentem um alívio. Por isso que nós podemos ajudar através do auxílio de uma pessoa, nós ajudamos a fazer uma sociedade melhor, ajudamos a fazer um mundo melhor. E é importante lembrar que cada um de nós está carregando o peso que só nós podemos suportar. Talvez o nosso peso no ombro de outra pessoa, a pessoa não suportaria. Então, mesmo que não estejamos livres dos nossos fardos, procuremos continuar caminhando para frente, passo a passo, carregando aquele fardo e caminhando para frente, passo a passo. Então vamos supor um outro exemplo aqui. Quando nós vamos fazer uma compra no supermercado e enchemos uma sacola para carregar essa compra, como que trazemos essa compra para dentro de casa? Então, se nós pegamos essa sacola e achamos que ela está muito pesada e ficamos parados segurando aquela sacola, a tendência é que nós sintamos que aquela sacola fica mais pesada cada vez mais. Quanto mais tempo passa, mais pesada fica aquela sacola. E se não fazemos nada com aquela sacola, ela vai se tornando um fardo cada vez mais pesado e não vai resolver a nossa situação. Os fardos da nossa vida também são similares. Então, se nós temos algo que nós consideramos como sendo um fardo, se nós ficarmos parados com ela, como aquela sacola do supermercado, se nós ficarmos parados com ela, a tendência é que ela pareça cada vez mais pesada na nossa vida. Por isso que é importante a gente, diante de um peso, diante de um fardo, nós continuarmos caminhando. E muitas vezes também nós não conseguimos nos livrar do sofrimento porque ficamos muito centrados em nós mesmos, focalizando apenas nas nossas dores. E quanto mais focamos nos nossos fardos, mais pesados eles ficam. Então, assim como o fardo é proporcional às nossas forças, a recompensa também será proporcional à nossa resignação e também à nossa coragem em continuar caminhando apesar desses fardos. E vamos refletir mais sobre isso na noite de hoje, na live de hoje. A Valdelísia Moraes Lima escreveu aqui: boa noite, Hugo, Deus abençoe sua sabedoria. Muito obrigado, Valdelísia. E também a todos vocês que entraram, boa noite também, que vocês escreveram boa noite aqui. Muito obrigado, boa noite para vocês também. Então, muito obrigado por estarem me acompanhando aqui na live. Então, fique à vontade para comentar ou para fazer alguma pergunta que eu vou acompanhando no chat. Então, se nós temos a consciência que cada um de nós tem uma missão a cumprir na sociedade em que nós vivemos, e diante da nossa missão carregamos o que nós chamamos de fardos, o que aconteceria se nós abandonarmos a tarefa e tentarmos abandonar os nossos fardos no meio do caminho? Então, na realidade, esse abandono é uma desistência de seguir lutando e isso causa em nós uma paralisação. Só que ao invés do alívio esperado, ocorre o contrário, porque a paralisação causa estagnação. E essa estagnação nos leva à tristeza, à melancolia, ao desespero. E energias negativas começam a se formar em torno da nossa mente, nos trazendo mais sofrimentos, mais ansiedade por não conseguirmos ver uma solução. Então, quando nós temos os fardos e queremos nos livrar dele ou queremos abandonar esses fardos, a tristeza, a melancolia, o desespero e a ansiedade vão aumentando em nós, provocando mais sofrimentos em nós. Enquanto que
O cumprimento das nossas tarefas nos traz alegrias e nos traz motivação para continuarmos seguindo em frente, e também vai trazer para nós uma consciência mais tranquila pelo dever cumprido. Não é legal quando nós passamos o dia, temos uma série de coisas para fazer, realizamos essas tarefas, no final do dia nós conseguimos deitar com a consciência tranquila daquele dever cumprido. Então, um ponto interessante para que nós possamos refletir, para não abandonarmos os fardos pelo caminho. E se cada vez que nós caímos, nós nos levantamos e continuamos andando em frente, e diante das dificuldades, diante dos problemas, do que nós chamamos de fardos, se nós entendermos que tudo isso está sendo oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento, nós vamos ver que tudo isso vai nos trazer novos horizontes, novos caminhos. E assim a nossa mente começa a se abrir para novas possibilidades, onde novas ferramentas vão aparecendo na nossa vida. E cada vez que aparecer um problema similar na frente, nós vamos conseguir saber resolver, porque nós vamos estar melhor equipados, com mais conhecimento, com mais experiência. E nesse ponto, esses fardos começam a fazer sentido na nossa vida e passamos a vê-los não mais como fardos, e sim como materiais didáticos. Então, olha só que interessante. Se nós começamos a nos elevar em consciência, vemos aquelas situações que nós podemos até chamar de fardos e podemos transformar os fardos em materiais didáticos. Então, o cumprimento das nossas tarefas significa modelar as nossas ações no bem. Pois quando nós levamos alegria no caminho das outras pessoas, nós vamos encontrando alegria no nosso caminho também. Quando amamos outras pessoas, nós encontraremos o amor por onde nós formos também. E se ajudamos alguém na recuperação da saúde emocional, nós estamos também ajudando na nossa recuperação, ou na recuperação da nossa saúde emocional também. Se nós perdoamos as outras pessoas, seremos desculpados também pelas nossas falhas. Então, por mais variados que sejam os fardos que nós carregamos, procuremos nos educar em cada uma dessas escolas que cada um desses fardos nos proporciona. Pois se sabemos que nada acontece por acaso, quando nós estamos passando por algum sofrimento, significa que já temos à nossa volta e dentro de nós as condições necessárias para superar esse sofrimento. Então, com isso, nós temos oportunidade de ver outras perspectivas, outras formas de ver a situação e outros exemplos de pessoas que estão passando pela mesma dor ou que conseguiram superar essa dor que nós estamos experimentando nesse momento. Então, por isso que é importante nós começarmos a prestar atenção em nós e começarmos a prestar atenção na nossa volta. Porque no momento em que nós estamos passando por um sofrimento, significa que nós estamos preparados para esse sofrimento. Ou seja, nós temos todas as condições para poder superar esse sofrimento. Por isso que é importante nós prestarmos atenção à nossa volta e também dentro de nós. E quando nós nos conscientizamos disso, diante das dificuldades que nós chamamos como fardos, que são colocadas na nossa trajetória de vida, nós começamos também a desenvolver a nossa confiança em Deus e também no universo, sabendo que nada é colocado no nosso caminho por acaso. E vendo que nós temos como tomar ações nas coisas que nós temos controle, o sofrimento causado pela ansiedade vai deixando de existir na nossa vida. Fabi escreveu: perfeito, Hugo, muito bom lhe ouvir.
Muito obrigado, Fabi. Obrigado por estar me acompanhando aqui também. Lourinha Silva, boa noite, gratidão, sempre bom ouvi-lo. E ela escreveu também aqui: seguir em frente sempre, apesar da dificuldade, fazer o melhor que pudermos. É isso mesmo, Lourinha. Muito obrigado pelo seu comentário. E boa noite também a você, e gratidão a você também por estar me acompanhando na live. A Érica de Brito escreveu aqui: os problemas podem virar aprendizados? Olha, excelente pergunta, Érica. Se os problemas podem virar aprendizados. Na verdade, dentro de cada problema tem um aprendizado embutido. Então, a partir do momento que nós começamos a ver os problemas, analisar esses problemas e ver qual é o ensinamento que ele tem para nos ensinar, nós vamos perceber que todos esses problemas que nós temos na nossa vida, eles trazem para nós um aprendizado. Por isso que é a maravilha de nós passarmos por essa experiência. Então, quando nós passamos a inverter a situação, ao invés de ver um fardo, ao invés de ver um problema como uma montanha, uma coisa intransponível, nós podemos buscar o ensinamento que está embutido naquele problema. E aí, quando nós conseguimos identificar qual é o ensinamento embutido no problema, nós entendemos o significado daquele problema. E nesse momento em que nós entendemos o significado daquele problema, o nosso sofrimento deixa de existir. Obrigado pelo seu comentário, Érica. Então, talvez, se a gente fizer uma retrospectiva no passado dos problemas que nós tivemos e podemos analisar aqueles que nós superamos, vamos conseguir identificar que a cada problema que nós superamos, nós aprendemos e nós nos fortalecemos com cada situação que nós conseguimos superar. E eles viraram para nós, eles se transformaram em aprendizados, em experiência de vida. E cada vez que aquilo acontecer de novo, nós temos esse aprendizado e vamos conseguir superar com mais facilidade. Então, obrigado pelo comentário, Érica. Eu espero ter conseguido responder também a sua pergunta. E a Érica de Brito pôs joinha, pois ok. Obrigado, Érica. A Fabi perguntou aqui: outro dia me perguntaram por que alguns encontram ascensão e outros não. O que poderia colocar nesse assunto, Hugo, é com relação à ascensão espiritual, ascensão moral. Então, muitas vezes, para que nós possamos nos elevar espiritualmente, nos elevar moralmente, é importante que nós tenhamos o aprendizado daquela situação. A partir do momento que nós temos um aprendizado daquela situação, nós crescemos. Então, até o próprio Einstein dizia assim, que um problema não pode ser solucionado no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Então, para que nós possamos solucionar um problema, nós precisamos nos elevar acima daquele problema. E para que nós possamos nos elevar acima daquele problema, precisamos adquirir conhecimentos, ou buscar dentro de nós os potenciais para que nós possamos superar aquele sofrimento. Por isso que é importante, a cada situação, nós buscarmos conhecimentos, buscarmos o aprendizado para que nós possamos crescer com a situação. E quando nós crescemos com a situação, conseguimos resolver o problema. Como Einstein disse, nós não conseguimos resolver um problema no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Nós precisamos nos elevar para resolver um problema. Então, espero que isso também possa ter ajudado a responder a sua pergunta, Fabi. Então, porque a cada vez que nós olhamos os nossos problemas como oportunidades de aprendizado e aprendemos com a situação, nós ascendemos, nós crescemos com a situação. Enquanto que se nós ficarmos com o problema e ficamos reclamando, nos colocando na posição de vítimas ou na posição de heróis, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos crescer com a situação. A Fabi escreveu: gratidão, gratidão a você, Fabi. Temos Joseph Fatal também, bateu palmas aqui. Obrigado, Joseph. Muito obrigado, seja bem-vindo também aqui. Então, prosseguindo, né? Cada um de nós carrega a própria cruz, carrega o nosso próprio fardo, do tamanho que nós podemos suportar.
E no meio da caminhada aparecem pessoas para nos ajudar a carregar essa cruz. Lembre-se que eu falei aqui, aparecem pessoas para nos ajudar a carregar essa cruz e não para carregar essa cruz por nós. Porque é através do nosso sacrifício, através do nosso próprio sacrifício, que vamos receber o mérito da lição aprendida na jornada que nós mesmos percorremos. E ninguém vai poder percorrer esse caminho por nós. É um caminho que nós precisamos percorrer. E quando nós estamos envolvidos com orgulho e com egoísmo, essa cruz nos parece mais pesada e o sofrimento parece não ter fim também. Então, no meio dessa trajetória de vida, assim como aparecem pessoas para nos ajudar, também aparecem pessoas para zombar de nós, para debochar de nós, aparecem pessoas para nos caluniar, aparecem os maledicentes, e além disso, talvez alguns dos nossos companheiros de jornada também se afastem de nós. Mas por que isso acontece? Porque é assim que nós poderemos demonstrar a nossa verdadeira confiança em Deus e no universo, nos fortalecendo em nossa coragem. E assim nós vamos descobrindo quem vai fazer parte do nosso time e quais são as pessoas que vão jogar contra nós. E aqueles que vão jogar contra nós nos provocam perturbação e ansiedade. E por mais que nós não percebamos, essas pessoas que vão jogar contra nós vão ser os nossos personal trainers. Eles vão ensinar para nós grandes lições, nos direcionando cada vez mais o nosso olhar para dentro de nós. E esse olhar vai fazer com que nós descobramos cada vez mais os nossos potenciais interiores que estavam ocultos ou que eram desconhecidos por nós. Então, por exemplo, nos esportes, nos videogames, na jornada do herói, o que aconteceria se os adversários não existissem? Eles não teriam razão de existir. Então, por isso que é importante que os adversários existam. E quanto mais forte é o adversário, mais temos para nós nos fortalecermos. Mais material didático nós vamos ter para nós nos fortalecermos. Então não é assim quando nos esportes um time às vezes parece mais forte que o outro precisa se fortalecer para poder se igualar a esse time. No videogame é a mesma coisa também. Para que nós possamos ir vencendo as várias etapas, precisamos nos capacitar para poder superar cada fase lá do jogo, do videogame. Então, da mesma forma, também os adversários que aparecem na nossa vida aparecem para nos fortalecer, para que nós possamos também colher os aprendizados e potencializar os nossos conteúdos interiores. E nós também temos esses adversários, pessoas que achamos que jogam contra nós, mas na verdade eles estão ajudando a nós nos tornarmos pessoas melhores. E vale lembrar que nada acontece por acaso. Se Deus e o universo colocaram pessoas para perturbarem a nossa vida, eles estão servindo para nos tirar da zona de conforto. E quando nós saímos da zona de conforto, saímos da nossa zona de conforto, nós nos mexemos, nós nos movimentamos, nós tomamos alguma ação. Faz sentido isso que eu comentei? A Marlizinha Batista escreveu: isso mesmo está acontecendo comigo. Estou lutando com pessoas que querem me prejudicar, mas estou no aprendizado. Muito bacana esse comentário, Marlizinha. Muito bacana. Obrigado pelo comentário. É isso mesmo. Lembrar que essas pessoas que tentam nos prejudicar, eles estão nos fortalecendo, estão nos tornando pessoas melhores, se nós encaramos ou nós temos a coragem de olhar para dentro de nós e buscar os potenciais dentro de nós.
Muito bacana o seu comentário, Marlizinha. Muito obrigado. A Marlizinha Batista escreveu: eu que agradeço e com sua palestra refleti mais ainda. Muito obrigado, Marlizinha. Então, essas agressões surgem para que nós possamos nos lapidar, assim como uma pedra é lapidada pelo escultor para resultar naquela obra-prima do escultor. Então o escultor vai lapidando a pedra para formar aquela obra-prima. Nós também estamos passando por esse processo de lapidação, onde nós vamos desenvolvendo os nossos valores interiores, que fortalece a nossa resistência e a nossa resiliência para nós crescermos com a situação. Então, o que é resiliência? Resiliência é um termo da física, onde quando nós pressionamos alguma coisa, comprimimos alguma coisa, essa coisa ela vai se sentir pressionada, vai mudar de tamanho, pode até encolher. Mas quando nós liberamos a pressão, aquilo que nós apertamos, ele volta ao tamanho normal. Só que no nosso caso, quando nós somos submetidos a uma pressão e aprendemos com uma situação e aquela pressão deixa de existir, nós nos tornamos maiores, nós não voltamos ao tamanho que nós éramos antes, nós crescemos com a situação. Então, para que nós possamos passar por esse processo de lapidação e compreender o sentido da dor, nós precisamos ter humildade para nós olharmos para nós mesmos, procurando corrigir os nossos erros, corrigir as nossas escorregadas, as nossas más tendências. E também procurar corrigir os nossos pensamentos, procurar corrigir a nossa palavra. Então, cada vez que nós vamos passando por esse processo de lapidação, se tivermos essa humildade, vamos nos melhorando cada vez mais, pouco a pouco. E a nossa vida é cheia de momentos em que nós sentimos que estamos carregando algum tipo de fardo. E cada momento tem uma razão de ser. Então, no meio de tudo isso, tem uma lição embutida, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a servir, nos ensinando a compreender a situação, nos ensinando a amar, ampliando assim a nossa consciência na direção da verdadeira caridade. E assim nós aliviaremos os nossos fardos, aliviaremos os nossos sofrimentos e também a nossa ansiedade em querer nos libertar desses fardos. Porque é importante nós não carregarmos essa ansiedade de querermos libertar esses fardos apenas por libertar. Nós vimos que se nós largarmos os fardos pelo caminho, nós vamos sofrer cada vez mais, porque nós vamos entrar numa situação de estagnação, como já foi comentado, né? Laudeci Gomes escreveu: faz muito sentido. É sempre bom ver as coisas por outro ângulo. Muito obrigado pelo comentário, Laudeci. É isso mesmo. Quando nós buscamos outros ângulos, outros pontos de vista, nós podemos ver as situações de uma outra forma. E aquilo que estávamos vendo de uma forma talvez negativa, de repente a gente vendo por um outro ponto de vista, vamos ver os pontos positivos daquela coisa que nós víamos como negativo. Então, obrigado pelo comentário, Laudeci. Muito bacana. Se eu falar alguma coisa que vocês também não concordam, por favor, comentem aqui também, tá? E assim vamos trocando as ideias. Então, pela lei de causa e efeito, vemos que o fardo que nós carregamos foi produzido por nós mesmos. Olha que interessante. Então, se nós passamos por situações de desalento, de abatimento moral, de mágoas antigas que surgem a todo tempo na nossa vida, e parece que nós não encontramos caminho, não encontramos solução, não deixemos que a nossa ansiedade ou a incompreensão das outras pessoas nos conduza àquela tristeza paralisante. E nesses momentos, lembremos dos exemplos das pessoas que, em piores condições, conseguiram superar os seus desafios.
Então, da mesma forma que as outras pessoas conseguiram superar os desafios delas, nós também temos capacidade de superar os nossos próprios desafios. E diante da consciência que os nossos fardos foram produzidos por nós mesmos, é importante nós não nos fixarmos na culpa, que a culpa paralisa. Então, ao invés de nós nos fixarmos na culpa, nos culpando pelo fardo que nós estamos carregando, nós podemos transformar tudo isso e começar a focarmos em responsabilidade para solucionar aquela situação. Então, se nós, por exemplo, tivemos a experiência de ver que uma outra pessoa estava carregando um fardo pesado, por qual meio nós conseguimos suavizar o sofrimento da outra pessoa? Pode ser que uma simples palavra que saiu da nossa boca serviu para reconfortar a outra pessoa. E nós éramos a pessoa certa, no momento certo, com a palavra certa, para estar na vida da outra pessoa. E nada acontece por acaso. E esse entendimento fortalece a nossa confiança de que cada problema terá uma solução, senão não seria chamado de problema. Então, procuremos não ficar focados apenas nos nossos sofrimentos emocionais, e sim continuemos em movimento, lembrando que nós podemos ser um alento na vida de uma outra pessoa. Na vida de uma outra pessoa que está passando, por exemplo, uma situação de desespero. Ou nós podemos ser também um apoio na vida de uma outra pessoa que está caída no caminho, ou está nas sombras, não consegue encontrar uma solução. E se nós estamos passando por momentos difíceis, com lágrimas nos olhos, continuemos seguindo adiante, servindo aos outros e plantando o bem. E a solução vai aparecer para nós. Mas de que forma que a solução vai aparecer para nós? Se nós entendemos que cada sofrimento só aparece quando nós temos condições necessárias para resolver, onde nós podemos buscar por essa solução? E aí, quando nós paramos para refletir, percebemos que temos vários conhecimentos isolados. Podem ser conhecimentos próprios, nossos mesmos, ou pode ser que nós conheçamos alguém que tenha determinado conhecimento que nós precisamos. E se nós começarmos a conectar os pontos, essa rede de conhecimentos vai se entrelaçando, nos mostrando a solução. E assim nós conseguimos superar a aflição, conseguimos superar o sofrimento causado pela ansiedade. Então, um ponto interessante aí para que nós possamos refletir, porque nós temos vários conhecimentos e temos também conhecimentos de pessoas que sabem coisas que nós precisamos aprender também. Se nós conectarmos os vários pontos que às vezes estão isolados na nossa mente, vamos formando essa rede de conhecimento. E essa rede de conhecimentos vai trazer para nós a solução, vai mostrar para nós a solução. Por isso que é importante, no meio do sofrimento, não nos deixar levar apenas pelas emoções, mas envolver também o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa criatividade. Que isso faz com que nós nos coloquemos numa posição diferente dos animais. A Neuza Silva escreveu: boa noite, Hugo, concordo plenamente com você e que Deus abençoe a todos nós. Aqui de Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigado, Neuza, de Mato Grosso do Sul. Que bacana que o vídeo chegou até aí. Muito legal. Muito obrigado também por você comentar aqui, né, Neuza? Os comentários que vocês fazem com relação ao conteúdo ajudam a enriquecer o conteúdo da live também. Perguntas também que vocês fazem ajudam a enriquecer a live. Então, muito obrigado por vocês participarem assistindo, comentando ou perguntando. Que isso ajuda muito a fortalecer essa energia mental que conecta a cada um de nós, fortalecendo o nosso pensamento no bem. Então, muito obrigado a vocês. Então, os nossos sofrimentos
ocorrem por nós não conseguirmos ter uma visão a longo prazo. E quando nós não esperamos nada além dessa vida, ou duvidamos que existe algo além, as nossas aflições passam a pesar muito mais. E não vemos esperança para amenizar essas dores. Só que se nós conseguirmos ver que existe algo além dessa vida, que essa vida não termina apenas nessa existência, começamos a ver que nada está perdido. Da onde que eu posso afirmar que nada está perdido? Existe aquela frase de Lavoisier, que ele disse assim que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Então, nada está perdido. O nosso sofrimento não indica que tudo está perdido. Na realidade, o nosso sofrimento, através das nossas lágrimas, através do nosso suor, através do nosso trabalho, será transformado em preciosidade para nós conquistarmos níveis cada vez superiores de consciência. E se nós tivermos esse entendimento que os nossos sofrimentos são uma consequência das ações que nós mesmos causamos nessa existência ou em existências anteriores, compreenderemos que essas crises pelas quais nós estamos passando, carregando os fardos, são crises salutares que nos levam à correção da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E passamos a achar justo o fardo que nós estamos carregando, pois eles estão servindo para corrigir a nossa rota, corrigir a nossa forma de pensar, corrigir a nossa forma de agir. Pois sabemos que esse sofrimento causado pelo nosso fardo está sendo necessário para o nosso crescimento. E com isso aceitamos os sofrimentos sem nos lamentar. E assim a dúvida de um futuro melhor também deixa de existir. Então, o conhecimento que passamos a ter das coisas faz com que nós saibamos de onde vieram os fardos, onde nós queremos chegar e por que estamos aqui com esses fardos. Essa visão mais ampla, mais panorâmica da vida faz com que as nossas dificuldades passam a não ter a mesma importância que nós dávamos antes, devido à nossa forma de encarar a situação, devido à nossa nova forma de encarar aquela situação. E assim nós desenvolvemos a paciência, desenvolvemos a resignação e uma esperança de uma felicidade futura, que nos faz continuar caminhando e aproveitando o melhor da jornada. Eu coloquei aqui aproveitar o melhor da jornada. E ter esse entendimento de aproveitar o melhor da jornada faz toda a diferença na nossa caminhada, pois sabendo onde nós queremos chegar, o que nós estamos fazendo para chegar lá, podemos apreciar melhor a paisagem da nossa jornada. Por exemplo, se nós vamos fazer uma viagem para um destino que nós escolhemos, sabemos onde nós estamos, onde nós queremos chegar e o meio de transporte que nós vamos usar, seja de trem, de ônibus, de avião, de carro, de barco. E nessa trajetória, durante essa viagem, nós focalizarmos apenas nas dificuldades, apenas nos problemas, é provável que essa viagem não seja prazerosa. Mas, se durante essa viagem nós apreciarmos as coisas boas, apesar dos perrengues da viagem, nós vamos aproveitar melhor aquela trajetória, vamos aproveitar melhor a nossa trajetória. E quando nós chegarmos lá no destino, teremos muita história para contar das nossas experiências e compartilhar essas experiências com as outras pessoas. Não acontece isso quando nós viajamos?
E não acontece a mesma coisa, não acontece coisa semelhante com relação aos nossos obstáculos, com relação àquelas dificuldades que nós passamos na nossa trajetória de vida. Às vezes nós queremos compartilhar com outra pessoa para que de repente a outra pessoa que está passando por essa situação tenha essa dificuldade e possa utilizar a nossa experiência para diminuir ou para aliviar o sofrimento da outra pessoa. Porque quando nós, por exemplo, vamos viajar para algum lugar, gostamos desse lugar, ensinamos toda a trajetória para algum lugar, o que acontece para outra pessoa que está ouvindo as nossas dicas? Vai conseguir atravessar aquela caminhada de uma forma mais simples, vai conseguir fazer aquela viagem com menos perrengues pelos quais nós passamos. Ou pode até passar pelos mesmos perrengues, mas vai conhecer os perrengues que nós passamos e o que foi feito também para superar. Então, quando nós passamos por obstáculos, é importante nós também aproveitarmos a nossa jornada, curtir a paisagem da nossa jornada de vida, para que quando nós chegarmos no destino, nós podemos compartilhar essas experiências com outras pessoas, ajudando outras pessoas a passarem também pela experiência que nós passamos. Temos também Lúcia Helena Rabelo. Oi amigo, boa noite, obrigada por me ajudar a entender muitas coisas. Boa noite, Lúcia Helena, muito obrigado a você também por me acompanhar aqui na live, acompanhar também através dos meus vídeos. Obrigado a você e obrigado pelo seu comentário. Então, se ao invés de nós ficarmos revoltados contra as nossas dores, contra os nossos fardos, e nós temos o entendimento que os nossos sofrimentos são a herança do patrimônio de sofrimentos que nós mesmos construímos no passado, e passarmos a priorizar na nossa vida a dedicação, o sacrifício voluntário dos nossos próprios desejos para auxiliar outra pessoa ou outras pessoas, nós começamos a agir de forma contrária ao egoísmo e ao apego. E vamos desenvolvendo a verdadeira sabedoria. Enquanto nós carregamos os nossos fardos e mesmo assim nós ajudamos outras pessoas, estamos corrigindo a rota do nosso caminho, pois o conhecimento e a experiência que nós adquirimos ajudando outras pessoas, com tudo isso nós vamos descobrindo os nossos potenciais interiores. E o erro que nós cometemos quando nós agimos com revolta, com rebeldia, com tristeza paralisante, com ansiedade, nos faz sofrer ainda mais. Enquanto que o contrário, a nossa humildade, a nossa gratidão, a nossa docilidade faz com que compreendamos as nossas dores e o nosso sofrimento vai desaparecendo gradualmente, da mesma forma que o vento varre a poeira. E nós vamos descobrindo cada vez mais quem nós realmente somos, nos autoconhecendo cada vez mais. E com isso vamos construindo a nossa própria identidade. Então essa dedicação, ou devotamento, e associado ao sacrifício voluntário dos nossos próprios desejos, que pode ser resumido na palavra abnegação, então o devotamento e a abnegação nos fortalecerá. E quanto mais fortalecidos na humildade e na prática do amor verdadeiro ao próximo, menos nós sentiremos os golpes e os fardos na nossa vida. Então, qual a explicação científica trazida pela neurociência para dar sustentação nisso que eu acabei de comentar, sobre a importância de nós praticarmos o bem? E quando nós praticamos o bem, nós diminuímos o peso do fardo que nós carregamos. Cada vez que nós percebemos que estamos realizando uma boa ação, ou se nós buscarmos um histórico das vezes que nós realizamos uma boa ação e nós sentimos prazer, nesse momento, esse prazer que nós sentimos, ele aciona alguns neurotransmissores que produzem substâncias no nosso corpo que causam um efeito relaxante em nós. E esse efeito relaxante tem também um efeito sedativo nas dores e alivia o peso que nós estamos carregando.
Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes. Quando nós estamos com alguma dor e mesmo assim realizamos atividades com amor, com dedicação, com carinho, ajudando outras pessoas, nem lembramos que nós estávamos com a dor. É exatamente esse o efeito que eu comentei sobre as substâncias que são produzidas por nós mesmos quando nós realizamos uma ação no bem. E aquelas ações do bem nos dão prazer e têm um efeito sedativo, aliviando as nossas dores. Por isso que a prática do bem, ela é salutar quando nós achamos que estamos carregando um fardo muito pesado. Quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, vamos aliviando o peso dos nossos fardos, o peso dos nossos sofrimentos, e também vamos encontrando a solução para os nossos sofrimentos. Porque muitas vezes, quando ajudamos as outras pessoas, nesse ajudar as outras pessoas, encontramos a solução para nós mesmos. A Lúcia Lima escreveu: Oi Hugo, seria o crescimento em nível espiritual? Ao longo da minha caminhada, costumo refletir sobre gratidão e perdão, ainda que tudo esteja em meio à tempestade. Aprendi a não reclamar. Exatamente isso que você comentou, Lúcia. É o nosso crescimento no nível espiritual. E quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais fortalecidos interiormente nós ficamos também. Então, se nós nos fortalecemos, as coisas externas vão fazer com que nós nos abalemos menos, porque nós vamos adquirir resistência e resiliência com o nosso fortalecimento. Então, esse crescimento no nível espiritual vai trazer esse grande benefício. Então, para que isso possa acontecer, isso que você comentou é importante, ter a gratidão, ter também o perdão na nossa vida. Então, quando nós temos gratidão pelas coisas que aparecem e perdoarmos as pessoas que aparecem na nossa vida, que de repente nos magoam, nos afetam, nos golpeiam, nós conseguimos levar a vida com mais leveza, conduzimos a vida de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. E quanto mais consciência disso nós temos, mais nós vamos entendendo todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E tendo esse entendimento de todas as coisas que acontecem na nossa vida e que cada uma dessas coisas tem um ensinamento para nos passar, e nós aprendemos com aquela situação, nós vamos crescendo cada vez mais. E o sofrimento vai deixando de existir. Por isso a importância de nós procurarmos realizar ações no bem cada vez mais, ajudando as outras pessoas cada vez mais. E os nossos sofrimentos vão sendo diminuídos. E também aqueles fardos que nós carregamos vão se tornando mais leves, à medida em que nós vamos ajudando mais e mais pessoas. Então, por isso a importância de nós não termos essa ansiedade em querer nos livrar dos nossos fardos, e sim procurar os ensinamentos embutidos nos fardos e também procurarmos ajudar as outras pessoas. Então, obrigado pelo seu comentário, Lúcia. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, por exemplo, se nós somos indiferentes com relação às dores das outras pessoas, nós não podemos reclamar que as outras pessoas são indiferentes às nossas dores. Se nós nos afastamos das outras pessoas, a consequência disso vai ser solidão. Se somos severos com as outras pessoas, também sofreremos com a severidade por parte das outras pessoas com relação a nós. Se nós somos hostis e também temos aversão com relação a outras pessoas, ou temos aversão por pessoas da família ou pessoas da sociedade, o efeito contrário vai ser antipatia e desconfiança por parte dos nossos parentes, por parte dos nossos vizinhos para conosco. Porém, quando nós realizamos um gesto de carinho para uma pessoa desconhecida, nós vamos receber esse gesto de carinho por pessoas desconhecidas a nós também. E quando nós realizamos um trabalho com amor, nós estamos plantando a semente da competência. Então, trabalho com amor produz em nós, ou nós vamos semear aquela semente da competência.
Se temos atitudes de compreensão e gentileza com relação às pessoas, estamos plantando um futuro de solidariedade e respeito. Então assim, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. E também escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer alguma correção de rota. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho aqui da live. E espero ver vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Então, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho. Gratidão a todos vocês. Laudeci Gomes postou aqui o coração. Obrigado, Laudeci. A Lúcia Lima escreveu aqui: está sim, seu conteúdo é excelente, obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário. Então eu estou no caminho certo, estou na rota certa. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado pelo carinho também. Escreveu aqui: está sim, seu conteúdo é excelente, obrigada. Obrigado a você por me acompanhar também aqui na live, acompanhar aqui no vídeo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês por me acompanharem aqui também. Maria Miriam também postou aqui, coração. Muito obrigado, Maria Miriam. Então desejo a todos uma boa noite, que tenham uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite de sono restaurador e que possam ter também uma excelente semana. Que possamos nos encontrar na segunda-feira que vem, na minha próxima live, às 19h19, ou nos meus vídeos que eu tenho postado todos os dias às 7 horas da manhã. São vídeos curtinhos que servem para reflexão, que possamos levar como reflexão do dia. E que o conteúdo de hoje também possa ser útil, para que possamos todos nós refletir durante toda a semana. Então, muito obrigado a você. Joana Dark escreveu: amei o conteúdo. Muito obrigado a você, Joana. Muito obrigado pelo comentário, obrigado por estar me acompanhando também aqui. Então vamos assim, encerrando mais uma live, desejando novamente boa noite a todos vocês. Então boa noite.